ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo mais a um ILACast. Eu sou Elimar Lorenzão, associado 2 do Instituto Líderes do Amanhã, Instituto de Formação de Jovens Lideranças Empresariais. E hoje estamos aqui para refletir mais um assunto que foi tema de um dos eventos do Líderes, um júri simulado. E eu diria que um dos temas mais atuais e complexos do Brasil, que é a segurança. Mais especificamente, falando sobre o seguinte questionamento: a segurança interna deveria ou não ser responsabilidade do Estado? Eu não estou aqui sozinho, comigo está um timaço que eu vou pedir para se apresentar nesse momento. Obrigada, Elimar. Prazer estar com vocês aqui, pessoal. Eu sou Efigênia Brasilino, sou associada 1 do Líderes do Amanhã e durante o debate eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre a gestão dos presídios privados. Fiquei muito feliz com o convite do podcast. Eu tenho certeza que para quem está ouvindo será uma grande contribuição e principalmente um motivo de muita reflexão sobre o impacto do Estado e também o que nós podemos fazer como membros da iniciativa privada. Olá pessoal, me chamo Emílio Stein, associado 1 do Instituto Líderes do Amanhã. A gente fez parte desse time aí que debateu esse grande tema, né? Algumas semanas atrás, no nosso encontro ordinário. E eu fui responsável por falar sobre a privatização, né, dos presídios aqui no Brasil. A gente ficou do lado do time liberal, a gente defendeu essa privatização. Foi uma experiência incrível e que a gente vai passar um pouquinho mais aqui hoje para vocês. Oi pessoal, meu nome é Camila Barbosa, sou associada 1 do Instituto Líderes da Manhã. Fiquei responsável por debater sobre a pena de morte, também estava no time liberal, estava junto com a Emília ali. Foi um grande duelo, eu diria, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, acho que é um timaço assim e vai ser um bom bate-papo. Só lembrando que as opiniões aqui expressas são visões particulares, pessoais dos associados e não reflete a imagem do Instituto, até porque o Instituto não emite opinião alguma, né? E para começar de forma calorosa, eu diria, eu gostaria de falar introduzir o primeiro tema, o primeiro subtema do nosso júri, do nosso debate, que foi o porte de armas. E Camila, vou pedir você para começar falando a sua visão. Você acha que o porte restrito de armas, isso é, deixar que qualquer pessoa tenha acesso ou consiga adquirir uma arma, aumenta a segurança das pessoas ou causa um efeito rebote e aumenta a violência? Para mim, aumenta a segurança, tá? Eu vou muito na responsabilidade individual de cada um. Eu acho que todo mundo tem que ter sua própria consciência ali, né? De, olha, eu sou responsável por isso. Isso pode, sim, causar a morte do outro, né? Mas eu também tô naquele ponto assim, olha, se eu sei ou não se a pessoa tá armada, eu vou no não. Então, acho que isso reduz a violência, tá? Para mim, eu ficaria nesse ponto. Não sei o que o Tom acha. Para quem é do interior, né, Elimar, sabe o quanto isso é importante, porque eu também venho do interior e a gente sabe quão distante o povo do interior dos grandes centros, consequentemente da segurança, de polícia, né? Então, é um povo também que fica ligeiramente vulnerável, né, a ataques assim, e quando se tem esse porte de arma, diminui muito. Então, aumenta o nível de segurança dessas propriedades. Não só no interior. Eu também acredito, eu sou da linha que defende que o porte restrito, né, aumenta a segurança. Eu não vou... Se eu sei que o Elimar tem um porte de arma, eu vou pensar 2 ou 3 vezes antes de tentar contra a vida dele, contra o patrimônio dele. Então, assim. É verdade. Inclusive um dado que eu não sei um dado histórico, não sei se vocês se lembram que foi citado no debate, que a Suíça não foi invadida durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, porque a maior parte da população possuía armada. Exato. Eu não lembro quem citou, mas esse dado demonstra muito que como se a pessoa tivesse
o porte de armas em si, ele gera na pessoa uma sensação de medo. E aí desperta aquele sentimento de fuga, né? Eu acredito também que o porte de armas é, sim, não só uma forma de legítima defesa, dentro do uso da responsabilidade individual, mas também uma forma de você preservar a sua liberdade. Eu acho que existem esferas de liberdade, e uma delas é a liberdade de portar uma arma. Eu tenho que ter esse direito. Aí depois, quais são as restrições? Seria irrestrito ou não seria restrito? Aí é um outro debate, né? É um outro debate. Emílio falou aí do interior, mas tem um dado interessante quando a gente fala de aguardar o Estado nos defender. Em centros urbanos, um atendimento emergencial da polícia pode demorar de 10 a 20 minutos, essa é uma média, e já nas zonas rurais, esse tempo pode chegar e ultrapassar de 1 hora. E a gente sabe que nem todo mundo tem 1 hora para esperar para ser atendido em caso de um crime, uma violência ou qualquer outra necessidade. Por isso que, eventualmente, o porte e a posse de arma acaba, de certa maneira, inibindo a ação dos criminosos. Efigênia, dando continuidade a esse assunto, deixa eu direcionar um questionamento para você. O que você entende que possam ser os riscos ou os prejuízos de permitir somente ao Estado que regule e detenha o porte e a posse de arma? Isso é bem interessante, porque trazendo um dado importante na parte tributária para responder a sua pergunta. Não sei se vocês sabem, mas a importação de armas e outros equipamentos bélicos tem uma tributação muito mais agravada, né? Então, o Estado, quando ele interpreta que segurança pública é um dever dele, e ao particular não é possível, ou é vedado, ou existem muitos critérios para deter o porte de armas, ele já começa a restringir a liberdade. E aí, então a gente passa de um conceito de que possuir uma arma ou pedir um porte de arma, uma posse de arma é algo ruim, presume que a pessoa não consegue, dentro da esfera de liberdade, se defender. Então, eu acredito que é ruim quando o Estado detém esse monopólio, porque além de controlar um certo setor da economia, que é essencialmente esse setor de armas, ele cria empecilhos para o particular exercer a própria liberdade. Agora, a minha visão, Elimar, eu sou um pouco mais conservadora nos critérios. Eu não acho que, diferente do Emílio, que deve-se ter um porte ou uma posse de armas irrestrito. Acho que existem critérios mínimos, até para que a posse de armas ela não exceda a liberdade individual e entre na esfera de risco e perigo iminente para o outro. Porque se o Estado ele tem que atuar no mínimo existencial, ele tem que defender aquilo que seria de direito de vida, da vida de todas as pessoas. Então, critérios mínimos. Mas não que esses critérios têm que ser fiscalizados pelo Estado. Eles poderiam, por exemplo, ser submetidos a uma fiscalização pontual. Da pessoa apresentar, por exemplo, anualmente algum laudo ou passar por algum critério específico de validação da capacidade dela de atirar, não da forma que é hoje, né? Porque hoje é muito mais restrito. Mas eu acredito que devem existir critérios mínimos. Vou dar um exemplo também que foi dado lá dentro do júri que eu achei interessante. Durante os nossos debates, você daria um pedaço de pau para uma criança se defender da outra criança? E elas ali se batendo? Então, existem critérios mínimos, dependendo da capacidade de cognição da pessoa. Se a pessoa é menor de idade, você não pode dar uma arma para ela, porque ela não tem, às vezes, dimensão da formação intelectual do que ela pode ou não fazer. Mas aí eu devolvo a pergunta para você, Elimar, o que você acha? Teria ou não teria essa restrição? Eu vejo um grande risco do Estado sendo o único detentor de arma. Vamos imaginar que o Estado tem o poder, tem a arma, tem seu lado do exército. Não lembra nada do que aconteceu, por exemplo, numa eleição recente na Venezuela. O Estado tem poder, tem o exército ao seu lado, ele manda. Ele que faz as leis, eles que exercem um poder, de fato, de coerção sobre toda a população, e a população não tem soberania para se defender, não tem como questionar. Exclusivamente um perigo mesmo. Exatamente. O povo desarmado é um povo indefeso. Exato. Está sujeito a qualquer coisa que vier. Mas vocês não entendem que deveria ter um mínimo de critérios para ter? Eu tenho um ponto sobre esse critério, pessoal. Hoje o critério é pequeno. E como manter esse critério pequeno? Sabe? Tipo assim, olha, hoje o critério é não ter passagem pela polícia. E amanhã é não ter passagem pela polícia, mas também, sei lá, tem uma renda a mais de 15 mil reais. Depois é 15 mil, mas alguma coisa, sabe? O meu ponto é como definir e ficar só nisso, sabe?
Eu acho que um exemplo também que foi dado em algum momento foi de tirar a carteira de motorista. Com o meu carro eu posso matar muita gente, sem acidente. Existe um processo para você conseguir obter sua habilitação. E assim eu acho que funcionaria de maneira similar, em termos de processo, né, de obtenção do porte e a posse de arma. Eu também sou dessa linha, eu penso dessa forma. Apesar de achar que realmente aumenta a segurança, eu também acredito que tem que ter todo esse processo. A gente não vai sair entregando arma, o objetivo não é esse, né? Sair entregando arma para qualquer um de qualquer maneira. Realmente tem que ter esse processo. E aí, até porque as armas são caras também, né? Mas as armas são caras também por causa da tributação. Tem que ser o Estado ele interfere. Exato. Então, eu acho que passaria de uma construção muito mais de responsabilidade individual para se ter uma liberação irrestrita. Porque a cultura americana, por exemplo, em alguns estados que há posse e porte sem muito critério legal, assim, que você consegue comprar, as pessoas andam na rua com pistolas e é normal. É uma questão cultural. Então, eu vou passar isso aqui agora, que também é a opinião de vocês, porque aqui ainda, quando você às vezes fala, pô, aquela pessoa tem posse e porte, você já fica cultural, né? Você já fica assim... O que a pessoa passou, qual é a atividade que ela exerce. Eu acho que ainda tem, sabe, aquele receio no brasileiro com esse tema. Há muito misticismo, há muito, né? Sabe, e, assim, que deveria ser algo mais comum, como em outros países você acabou de citar, que a pessoa pode sair e tudo mais. Acho que aqui no Brasil ainda a gente não tem essa cultura e cada vez mais é aquela coisa, né? Não podemos mais armar a população. E aí a gente corre o grande risco quando entra nesse ponto de entrar, como o Elimar citou, em outros países aqui vizinhos que pregam isso, né? O Estado prega para diminuir realmente, né, o poder da população e o Estado realmente cada vez mais, né, ter o seu domínio ali sobre a população. Assim, qual que é a visão de vocês dessa questão da nossa cultura aqui no Brasil e ainda olhar com outros olhares para aquelas pessoas que ainda já têm porte, né? Eu não sei se vocês lembram do caso do Lázaro. Aquele... Fugiu. Exato. É até um nome que se dá quando a pessoa tem ela pratica, assim, serial killer, se não me engano. O Lázaro, por exemplo, segundo a história, né? Uma das casas que ele não conseguiu invadir e estuprar, a família tinha arma. Então, eu acho que passa muito por isso, de você ter a segurança de que você, quando precisar, vai usar. E a criação dessa cultura, eu acho que ela tem que ser realizada a partir da família. Você tem que instruir, dizer que é uma coisa, um mecanismo que pode ser usado, mas que não deve ser usado de qualquer forma, né? Tem que ter uma premissa mínima. A minha visão é essa, que deveria ser ensinado, ou pelo menos explicado o que é, para que funciona. Porque a gente vê muito arma no contexto que é policial. Polícia ladrão, mas a arma em si, ela, por ser um meio de segurança, você também pode até praticar também esporte, né? Tem esporte, tiro de... Olímpico, né? Esporte olímpico. 2024, pessoal, quem tá ouvindo... Pois é. A gente está falando um pouco aí de tentar inibir crimes, inibir assassinatos, homicídios, e entra num outro tema polêmico que a Camila gosta de falar bastante, que é a pena de morte. De um lado, tem quem defenda que a pena de morte, de fato, ela inibe a reincidência, né? E do outro, fala que a vida é inalienável. Camila, você, qual é a sua visão sobre a pena de morte? Ela reduz o crime ou fere totalmente os direitos humanos? Pra mim, fere totalmente o direito do ser humano, na verdade, né? A vida, ela é inerente a qualquer pessoa e quanto mais a um governo, né? A vida, ela não é dada por eles e não pode ser tirada por eles. E, assim, para mim, tudo que eu vi sobre pena de morte, ela não reduz a criminalidade ou inibe ela, né? Boa parte dos crimes que acontecem, eles vão acontecer muito passional, né? A pessoa tá ali, calor do momento, e ter uma pena de morte, fala assim, acho que não vou fazer. Isso não vai acontecer. Então, é um custo muito alto, não inibe, e ainda você corre o risco de errar. Então, com 3 pilares ali que é difícil de derrubar. Bacana. É verdade. Emílio, vou tentar contrariar um pouco a Camila, porque o primeiro código de leis que a gente tem registro é a Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. E lá, até onde a história conta, a sociedade passou a se organizar melhor. E talvez quem defende a pena de morte acredita que
dá proporcionalidade a crimes graves, por exemplo, um serial killer que mata a sangue frio, pode sim reduzir a criminalidade, inibir reincidência. O que você pensa? Você concorda com a Camila ou você acha que faz um pouco de sentido? Então, Limar, até o nosso júri eu pensava em fazer sentido, mas depois que a gente debateu bastante, e principalmente quem estava desse lado do liberal, do lado da Camila, eu passei a olhar com esses olhos, sabe? Tipo, cara, que poder eu tenho de falar que a outra pessoa, mesmo ela tendo cometido toda essa série de crimes, vai falar, vou te condenar à morte. Né? Eu acho que no Estado ninguém tem esse poder. Né? A vida foi dada a nós por Deus e é isso que... Então não tem como eu concordar com pena de morte, sabe? Eu acho que deve-se buscar outro tipo de penalização. Alguém tem alguma sugestão de qual seria a penalização correta para um serial killer, por exemplo? Prisão perpétua? Seria? Talvez a prisão perpétua... Eu também acho, tá? Eu acho que assim, você até citou Deus aí, mas quando você pega, por exemplo, alguma pessoa que talvez a morte simplesmente seja só a morte, para ela é melhor do que ficar presa a vida toda, sabe? Existem princípios no direito penal que dizem que a pena ela não pode transpor para as outras gerações, né? Ela é pessoal. Então, eu acho que restringir a liberdade é uma forma muito grave de você penalizar a pessoa. Porque você viver, vamos colocar no contexto, quem está ouvindo, imagina, viver numa cela desse tamanho aqui, com 60 pessoas, não tendo o direito de ver seus filhos crescer, porque você cometeu um crime, eu acredito que pena pune mais do que simplesmente interromper a vida. Porque interromper a vida é você parar com as funções cerebrais. Agora, a pessoa sentir, refletir daquilo que ela fez é muito mais... O sentimento de punição da sociedade, inclusive aquilo que nós estávamos falando antes, né? Qual é o tipo de crime que é mais punido? Assim, que tem dentro do direito uma punição mais grave. Naqueles que são contra a vida. Sim. Que são julgados no tribunal do júri. Vocês sabiam que muita gente acaba suicidando nas prisões perpétuas? Justamente por não conseguirem cumprir ela. Então, viver com isso de estar presa eternamente. Pensar sobre o seu crime, muitas das prisões perpétuas elas são isoladas mesmo. Não tem nem aquele banho de sol, interações, né? Então, Exato. Bem pesado. Talvez, pensando por esse lado, a pena de morte seja até leve para o... Isso, depende do ponto de vista. Para o criminoso, né? Exato. Acabaria com o sofrimento naquele momento. Né? Eu gosto quando a conversa flui, porque a gente começou falando de arma, violência, foi para pena de morte, falou de prisão e agora a gente vai falar de fato de prisão. No caso, se é interessante privatizá-las ou não. E a privatização, ela tende a uma série de questionamentos relacionados a função da prisão, se é punir, se é ressocializar, aos custos e várias outras questões até da própria eficiência ou ineficiência, convenhamos, do Estado, né? Eugênia, para você acredita que a privatização das prisões pode converter na verdade, misturar processos de obtenção de lucro com ressocialização? Pode ter uma mistura de interesse? Qual é a sua visão? Excelente pergunta. Entendendo mais sobre essa parte de prisão, eu acho que para o nosso ouvinte é importante ele se localizar da seguinte forma. Você pode ter hoje uma prisão totalmente privada, uma prisão com um sistema de cooperação, parte pública, parte privada, um sistema totalmente privado e um sistema onde há uma prestação de serviço terceirizado. Estudando cada um desses vieses, eu percebo que o privado ele sempre tem mais capacidade de prestar um serviço, porque além de pensar no lucro, na eficiência daquilo que ele faz, da empresa, do modelo penitenciário, ele também tem estímulo para muitas vezes exercer aquela atividade. Só que existem alguns dilemas. Não sei se vocês conhecem um livro chamado Laços do Capitalismo. Ele fala muito de como... De Gustavo Franco, né? Exato. Não, eu não sei se é do Gustavo Franco, não lembro agora. Mas é excelente. Ele fala como o Estado interferiu em certas searas do mundo privado através dessa troca. De você ter uma participação, por exemplo, do Estado em uma das empresas, ter uma cadeira ou ter a influência de um sindicato em certos segmentos. Então, eu acho que existe, sim, possibilidade de corrupção.
tanto da esfera privada quanto da pública, mas necessariamente o privado consegue exercer melhor porque ele não tem amarras que o público tem. E também porque a eficiência é o objetivo dele. O que ele busca é resultado, e o resultado é lucratividade e eficiência dentro do presídio. Até o que Emílio citou, né, de às vezes ter um atendimento especializado e outros temas. Eu preciso fazer um parênteses. Efigênia, ela definiu exatamente o contrário de tudo que ela acabou de falar agora. Estamos sentindo... Mas Efigênia debateu com o Emílio, que acreditava que a privatização, na verdade, não é a opinião dele, mas naquele momento, vamos ver qual é a opinião, naquele momento ele defendeu a privatização. Qual é a sua opinião? Você entende que melhora a eficiência? Com certeza, sem dúvida. A privatização em todas as áreas, né, gente? Não é só presídio, né? O presídio, hoje a gente sabe que o sistema que nós temos, principalmente no Brasil, está muito defasado e não, né, só serve para botar lá dentro, ficar lá, os presos ficar mais revoltados, criar mais criminosos e sair de lá sem uma ressocialização. Ponto, é fato, né? Não abaixa, né, a criminalidade nem nada disso. E estudando um pouquinho sobre o tema, a gente foi ver, né, cases, né, fora do país. Por exemplo, eu citei na Nova Zelândia e na Austrália, né, cases de empresas que trouxeram inovação, focaram em qualidade, focaram em desempenho, focaram em trazer resultado, contratos muito bem estruturados, com diminuição de taxa de reincidência, né? Trabalho dos presidiários para manter os custos desses presídios e o que a gente viu lá fora nesses cases é que sim, tiveram resultados. E lá, inclusive, assim, desmistifica uma coisa que a gente sempre fala, que o privado vai querer botar sempre na capacidade máxima do presídio para lucros máximos para receber por cabeça, né, digamos assim. E o que a gente viu lá foi o contrário, as taxas diminuindo. Presídios lá fora, gente, trabalham numa taxa de ocupação de 90%. Isso, inclusive, está em contrato. Então, assim, eu entendo que é o caminho, a privatização, né? Mas não no Brasil hoje, hein, como a Efigênia citou, eu acho que precisa passar por uma reestruturação contratual, porque parceria público-privada, eu acho que hoje ainda não é, a PPP hoje ainda não é o caminho aqui. É porque o problema da parte prisional, do cumprimento de pena, é sistêmico. Ele começa lá na justiça. Hoje você tem, estudando os dados, eu vi também que você tem presos que sequer foram julgados, que estão em prisão preventiva, convertida em temporária. Então, como é um problema sistêmico de superlotação, mas que também tem um problema na morosidade do processo judiciário, você teria que resolver lá na ponta. Resolve lá e vem resolvendo até chegar no presídio. O que pode ser feito no presídio para ele ter mais eficiência é você trazer melhores qualidades, infraestrutura, saneamento, ressocialização, que é um tema pouco dito, que inclusive a iniciativa privada poderia exercer mais, contratando trabalho, né? Exato. Eu acredito também. São medidas que poderiam ser realizadas, mas que devem ser construídas junto com a sociedade civil. Não tem como dizer que o privado vai contratar se ele não sabe nem que isso existe, que é uma possibilidade, né? Excelente. Tem um tema que ele é um tanto quanto polêmico para nós capixabas, fugindo até do que eu estava planejando falar, que é voltando a 2016, 2017, que lembra da greve da PM. Vocês têm alguma opinião sobre o que aconteceu, alguma sugestão do que poderia ter sido feito para ou evitar ou remediar depois que iniciou? Ele marcou covardia. Eu não poderia dizer que agora, mas se tivesse porte de armas, né? Aí seria outra coisa. Eu pensei também, filha. Nessa época eu estava morando em Domingos Martins ainda, e eu lembro exatamente quando fui lá, porque surgiam muitas coisas, né? Tá vindo arrastão de não sei aonde pra cá. E cara, naquela época eu sentia, sabe? Uma impotência, sabe? Muito grande. Cara, eu ficava... Uma sensação horrível. Cara, e o que eu vou fazer agora? Não tem ninguém aqui pra... Eu acho que se a população fosse armada, cara, não teria... E lá na minha cidade,
não sei, eu não lembro aqui na Grande Vitória, mas na minha cidade foi uma baderna. Aconteceu casos assim absurdos. Que, cara, se a população fosse armada, os empresários tivessem posse de arma, não, eu acho que teria diminuído bastante. A gente não ficaria na mão nesse caso, é um exemplo claro que a gente está na mão do Estado. Exato. Falhou na segurança e a população fica contra. Eu tenho um exemplo que eu não vou citar a cidade, mas enfim, alguma cidade do Espírito Santo identificaram membros eu acho da Câmara, eu acho que foram vereadores, saqueando as lojas. Caramba. Assim, o Estado que deveria nos defender o Estado formado por pessoas, né, dando esse contra-exemplo. Eu acho que foi uma das situações mais tristes que eu já vi. O Estado, nesse caso, deveria garantir a segurança, não garantiu, e ainda praticou as diferentes. Foram 2 erros, né? Você me trouxe até uma pergunta interessante. Dentro do meio liberal, se você defende a segurança privada, não só a pública, quais que seriam as alternativas de um modelo onde há um Estado talvez inexistente ou mínimo e a iniciativa privada que explora a segurança pública? Eu acho que Segurança, de maneira geral. Eu acho que o mercado se adapta, né? Não tem jeito, né? Então você pode ter alguém para controlar por rua, você pode ter várias câmeras de monitoramento, você pode ter uma grande central, uma grande torre. Acho que você tem outras alternativas, sabe? O mercado sempre vai se adaptar. Quer ver um exemplo? Condomínios fechados. Né? É um exemplo claro disso. Condomínio fechado não é o Estado que... É a segurança particular, privada lá dentro, é como se fosse um mini bairro, né? Que controla ali dentro. Então, eu enxergo dessa forma. E você, Elimar? A resposta que eu ia dar também, eu ia começar pequeno, falando um prédio, depois um shopping, depois eu ia partir para os condomínios, que é onde a segurança funciona, um grupo de pessoas, de famílias, entram em consenso sobre quais serviços de segurança vão ser prestados, né? Mas, além de condomínio fechado, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, eu vi caso de seguranças fazendo ronda de motocicleta. E os moradores, eu acho que a Associação de Moradores fez a contratação. Eu achei estupendo, porque diminuiu, de fato, a criminalidade. Eu acho que foi Santa Mônica, Taparica, foi nessa região. Eu achei, tem várias cidades que tem várias que fica no meu bairro. Fica rodando à noite, né? E ela faz um barulhinho, o pessoal realmente entende que... Exatamente. Essa associação de moradores que se adaptou, pagam a segurança privada. Mas eu acho que isso também tem que vir acompanhado de uma lei mais rígida. Vou dar um exemplo, que quem está acompanhando aqui vai ouvir esse podcast depois, nós estamos na época da polêmica do Elon Musk. Elon Musk, Twitter, Alexandre de Moraes. Dê um Google que você vai entender. E é interessante isso porque eu vi uma pessoa dizendo assim, nossa, mas o argumento das pessoas a favor do Alexandre de Moraes é que o Elon Musk tem que cumprir as leis brasileiras. Mas o brasileiro não cumpre as leis brasileiras. Descumpre todo dia. Exato. Então acho que a parte da segurança pública, a reflexão que eu tive agora ouvindo vocês é que tem que ter também leis mais rígidas para quem viola a propriedade privada, para quem ofende a liberdade, para quem contraria aquilo que seriam os princípios básicos, né, na nossa vida. Eu tenho um pé atrás quando falo em criar mais leis, mas eu entendi o que você quis dizer. Leis, né? Eu acho que não criar mais leis, mas fazer que as que existem, porque já são muitas, né? Não aplicar multa de 50 mil para pessoas significativas, né? Mas seria isso. Eu acho que já direcionando ao encerramento desse podcast, eu queria ouvir de vocês um vídeo geral de como foi a preparação. O Emílio, eu ouvi do Emílio que ele mudou de opinião. Eu queria ouvir se alguém mais mudou, se teve alguma descoberta, algum dado que chamou bastante atenção. E eu vou começar. Lucas não está aqui, mas ele participou do júri falando sobre o porte de armas. E ele falou a quantidade de armas que existem nas ruas do Brasil, que são 16 milhões. E desse número existe um montante significativo, que eu não vou lembrar, mas é significativo, de armas ilegais. Ou seja, hoje a estrutura que a gente tem, existe o porte de armas só para quem é bandido e para quem é Estado. Para o cidadão de bem que quer ir se defender, quer exercer sua liberdade individual, não existe. Esse foi o dado que me chamou a atenção. Vou passar para a Efigênia agora. Bom, de maneira geral, acho que o júri me ajudou muito, não só na racionalização, entender bem sobre o tema, mas também ficar pensando o que o meu ex-adverso iria fazer. Para quem não... Assim, os associados já sabem o que aconteceu, mas para quem está ouvindo o júri, ele é um confronto direto, né, de ideias.
não de pessoas, mas ideias. E eu gostei muito de pensar, caramba, como que a iniciativa privada pensaria sobre o tema, sendo eu o Estado? Foi meio difícil, confesso. Tive que usar bastante o chat GPT para me dê argumentos, vamos discutir. E eu, assim, de maneira geral, eu acredito que hoje nós não vamos conseguir ir de 0 a 1 no Brasil. Nós precisamos construir isso. Por isso que a gravação desse podcast e a divulgação de ideias de liberdade são essenciais. Porque a mentalidade brasileira não está preparada. Hoje, infelizmente. E isso é uma realidade até para é reflexo de outras condições sociais. Antes de vir aqui para o podcast, eu estava revisando os conteúdos e vi que foi publicada uma lei, na verdade, um projeto de lei que se discute a forma de incentivar a ressocialização de presos com atendimento para a família. A família ter um psicólogo ou ter alguém acompanhando de assistência social. Poxa, mas isso poderia ser feito pela própria sociedade privada. O terceiro setor tem capacidade enorme de fazer isso e poderia muito bem atuar dessa forma. E eu acredito que hoje o grande problema que nós temos no Brasil é que nós damos espaço demais para o Estado. Enquanto a iniciativa privada não tomar para si a responsabilidade de falar, caramba, eu vou atuar aqui, vou explorar esse mercado, estou vendo uma oportunidade boa, eu tenho uma ONG, vou atender essas famílias, mas vou buscar uma parceria para remunerar ou atender esses profissionais. Enquanto nós sempre pensarmos, mas isso que o Estado está fazendo, então não vou me meter. Não, tem que estudar a regulação, tem que ver o que dá para fazer, porque é aí que as ideias vêm, né? Foi assim que surgiram as grandes ideias e é a forma da gente fazer esse recuo, aumentar o nosso poder de influência e diminuir o do Estado. É sempre bom ter uma advogada na discussão, né? É demais, né? Com medo, né, Emília? Estudando opiniões pessoais com direito, com atualidades, notícias. Emílio, e você? Bom, no meu caso, eu citei, né, lá no dia do júri, hoje eu posso dizer que eu tenho uma opinião formada sobre o tema, né, e sim, defendo a iniciativa privada, né, nos presídios brasileiros. Tive que me preparar muito, né, gente? Para quem tá ouvindo aí, eu fui adversário da Efigênia, então vocês já viram o nível. O grande embate. O meu medo era pegar ela. Então, assim, aí eu fui atrás de muitos dados e eu achei interessante o que eu ouvi, sabe, porque ouvia-se muito dizer sobre os casos de corrupção, sobre aumento de custo, aquela coisa toda, e eu consegui ver que, primeiro, né, o aumento de custo está atrelado à qualidade que a iniciativa privada traz para os presidiários, né, e os cases de sucesso me chamaram muita atenção lá fora, né, falei, cara, é dessa forma que eu achei que no Brasil deveria caminhar. Hoje eu tenho uma opinião formada. Se as pessoas perguntarem qual opinião, sabe, já está na ponta da língua. E isso para mim mudou, tá? O meu ser, a minha forma de enxergar essa privatização. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível. Recomendo a todos os associados a participar de algum júri algum dia, tá? Foi isso. Camila? Bom, eu primeiro fiz igual a Efigênia, eu pensei em tudo que poderia vir. O Edmar me viu, tinha uma porta, eu coloquei vários post-its, gente. Queria debater com todo mundo sobre o assunto. Camila parecia aquela cena de filme onde estava traçando um monte de linhas, fotos com dados. Eu só pensava nisso, eu só falava nisso. Exatamente esse ponto. E, assim, recomendo também o júri para todo mundo, acho que é uma experiência ímpar. Você realmente forma uma opinião sobre o assunto, tá? E me deixou bem reflexiva, tá? Sobre o tema. Eu falei, né, sobre pena de morte. E qual que foi a reflexão, assim? O quão perigoso é dar alguma coisa ao Estado? Seja uma definição sobre porte de arma, uma definição sobre pena de morte. O quanto isso é perigoso ao longo prazo. Porque, assim, olha, hoje a gente está fazendo por um ponto. Mas o que isso acarreta a longo prazo? Que efeito dominó isso causa? Então, eu estou bem reflexiva depois do júri sobre isso. Inclusive, estou escrevendo um artigo para isso, porque eu estou pensando muito. Mas realmente foi ímpar, assim, e foi batalha de gigante, né, turma? Acho que foi um ótimo júri, assim, excelente. Realmente cresci muito e só tenho a agradecer. Muito bom, muito bom. Bem, e chegando agora ao final do nosso podcast, eu espero que esse bate-papo nos inspire a consolidar os nossos valores, em especial a liberdade e responsabilidade individual, e também refletir sobre esses e outros temas. Obrigado, Efigênia, Emílio e Camila, e nos vemos nos próximos podcasts. ILACast,
o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.